A gente está vivendo um momento muito propício para a gente falar de ansiedade mesmo. Às vezes a gente está um pouco mais de saco cheio, né? Agora dentro de casa, entediado, parará. Então, de repente, eu estou com ansiedade. O convite que a gente faz é de tentar buscar, né? Alternativas, buscar técnicas, enfim, para a gente conseguir essa flexibilidade de pensamento. E agora, nesse período de confinamento também, é um prato cheio para a gente poder aproveitar e descobrir novos prazeres, né? A gente sempre coloca que integrar elementos nessa rotina que está acontecendo é importante para que você consiga sair desse marasmo, desse tédio também. A alimentação, né? A alimentação sempre, e a gente está falando de uma alimentação, não estou falando para você consumir necessariamente alimentos caros, nada disso. Estou falando de ter uma alimentação boa, regular, sem ser com menos industrializados possíveis, né? A boa estratégia é de você ocupar o teu tempo mesmo, né? Para você mudar o foco, para você se distrair, enfim. Oi, gente! Delícia estar aqui com vocês, mais uma vez com o nosso jeito de ser. E hoje eu acho que eu vou ter um papo com a maioria de vocês. Vocês que estão aí confinados nessa quarentena, vocês por acaso estão tendo insônia? Vocês estão acordando durante a madrugada? Vocês de vez em quando têm algum tipo de palpitação, sabe, coração acelerado, um pouquinho de angústia? Estão tendo? Estão se identificando com esses assuntos? Pois é. Isso pode ser ansiedade. Pois é, algum desses sintomas eu já estou tendo também. Então, por isso, eu quis trazer um especialista para conversar com a gente, bater um papo, para saber como é que a gente pode driblar esses sintomas. Afinal de contas, gente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe emocionalmente, socialmente, financeiramente, como é que a gente vai estar daqui a algum tempo. Isso tudo gera realmente ansiedade. Antes de eu apresentar para vocês quem eu vou conversar, não esquece de se inscrever, curtir, comentar. Ah, e também ativar o sininho das notificações, é muito importante, porque toda segunda-feira, 11 horas da manhã, ó, você vai saber que o meu vídeo já tá no ar. Então, eu convidei o Dr. Igor Caldato. Vocês lembram dele? Gente, ele já teve 3 vezes aqui no meu canal. Exatamente, falamos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtornos alimentares. Ele é incrível. Se você não viu esses programas, eu vou colocar no final desse vídeo os programas para você ver. Então, vamos conversar com ele, eu tenho certeza que ele vai dar dicas incríveis pra gente. Dr. Igor Caldato! Oi, Igor, ó, delícia estar aqui com você de novo. Eu quis conversar com você de novo pelo seguinte, eu até confesso que eu acho que eu estou administrando bem essa quarentena. Mas de uns dias para cá começou a me dar alguns sintomas que eu estranhei. Por exemplo, eu já estou com dificuldade de dormir à noite, eu demoro a dormir e tenho acordado muito de madrugada. Só que essa semana eu acordei de manhã com meu coração muito acelerado. Eu falei, gente, mas eu sentia mesmo, eu sentia no corpo o coração acelerado. E com um pouco de angústia. Eu falei, gente, isso é ansiedade. Só que eu fui prestar atenção nas pessoas comentando, muita gente está assim. Muita gente. Eu falei, não, tá na hora de eu pedir ajuda para você. Foi quando eu te liguei e falei, olha, tá na hora da gente ajudar as pessoas, porque no meu caso, é uma expectativa muito grande em todos os sentidos. O que vai acontecer socialmente, emocionalmente, financeiramente, porque o Léo fechou o negócio dele. Só que como eu estou no mesmo lugar que o mundo inteiro. Tá todo mundo igual a mim. Eu queria conversar com você sobre essa situação toda, porque tem pessoas até pior do que eu, que estão tendo até início de pânico, de achar que vai morrer. A gente está vivendo um momento muito propício para a gente falar de ansiedade mesmo, porque eu digo que todos nós, né, até o psiquiatra aqui, obviamente, está um tom acima da ansiedade. Porque eu acho que eu sempre gosto de enfatizar também, né, Monique, que ansiedade é igual pressão arterial, é igual glicose, todo mundo tem, né? Então, ansiedade é uma coisa que faz parte da vida da gente. Várias situações ao longo da nossa vida, que se a gente parar para pensar, nos remeteram a algum momento que a gente ficou mais ansioso. Mas não necessariamente uma ansiedade ruim, né? Às vezes é até uma ansiedade para que você mostre um desempenho maior, para você conseguir aquele objetivo que você queria ter. A ansiedade faz parte da vida da gente, ponto final. O que a gente precisa distinguir, e que a gente está percebendo muito agora, Monique, são sintomas de ansiedade, que não necessariamente a pessoa está com uma doença, com um transtorno de ansiedade. Ainda mais agora nesse período de quarentena, né, que todo mundo foi pego aí de surpresa com o coronavírus, de certa maneira, assim, a nossa geração, né, enfim, esses últimos anos todos, as últimas décadas, a gente não vivenciou necessariamente uma pandemia como essa, então é natural que todo mundo esteja com essa ansiedade, que é normal,
acima do tom. Então, eu estou colocando tudo isso para você que está assistindo a gente entender também que talvez a tua cabeça está funcionando num nível de ansiedade maior, mas que não necessariamente você está com um transtorno de ansiedade, com a doença em si, né? Que é algo um pouco mais complexo. Até porque não é uma coisa do nada, né? Porque tem gente que está com problema objetivo, tem gente que está sem emprego, tem gente que está sem ganhar dinheiro, tem gente que está com problemas reais. Então não tem como essa Exato. ansiedade não vir. E É, necessariamente não é nenhuma pessoa que não é uma pessoa que poderia ser ansiosa, mas é que está acontecendo e faz o quê? Trancar dentro de casa, né? Porque eu, por exemplo, assim, uma coisa que eu descobri, eu acho que as pessoas, cada um tem que descobrir o mecanismo, descobrir uhum, o que te faz bem, né? uhum, Quando eu acordei assim nesse dia, eu falei, não, eu vou correr. Eu dar uma corrida. Quando eu voltei da corrida, eu não tinha mais os sintomas. Então, eu uhum. descobri uma coisa que me faz bem. Eu passo o resto do dia bem. Uma coisa ainda que eu queria acrescentar, Monique, principalmente em psiquiatria, a gente acaba popularizando muito alguns termos, né? Então é muito comum, por exemplo, um amigo meu sempre fala muito isso, o Davi Sender, que é um psiquiatra também, que recomendo vocês assistirem também e tal. Ele sempre fala isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, que mudou de humor durante o dia, alguém já vai lá e fala, é bipolar, né? Ou que você está um pouco mais triste, aí já fala, é depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente, Com a né? generalização. Comer uma fatia de pizza a mais tem compulsão, né, alimentar. Então, ansiedade é a mesma coisa. Às vezes a gente está um pouco mais de saco cheio, né, agora dentro de casa, entediado, parará. Então, de repente, pô, eu estou com ansiedade. Você tem ansiedade a vida inteira. Provavelmente agora ela está mais acima do que o habitual, né? Ela está meio que, vamos dizer assim, entre todas as emoções, ela está predominando agora porque o momento é de muita ansiedade mesmo, né? Mas não significa que você está com um transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade, para a gente dizer em psiquiatria, você tem que ter uma preocupação excessiva, você tem que estar muito ansioso a maior parte do seu dia por pelo menos uns 6 meses. Então, assim, mesmo quem está aí, que estava bem, de repente veio essa questão da quarentena, está mais angustiado, muito provavelmente, ainda assim, a gente não vai dizer que essa pessoa tem um transtorno de ansiedade, uma doença. Ela provavelmente ela está com sintomas de ansiedade, ela está ansiosa, né? Obviamente que a gente não vai falar assim, não, não tem nem 6 meses, então não vamos cuidar de você. Claro que não, porque se ela está com essa ansiedade em um nível mais alto, né, e mais intenso, lógico que a gente vai aqui aproveitar essa live, por exemplo, que eu acho que a grande maioria das pessoas talvez estejam se enquadrando nesse sinal amarelo que eu estou falando, e não no vermelho que já é a doença, para a gente poder contornar esse sintoma, a ansiedade, né, esses sintomas que a ansiedade geram, para evitar que vire a doença em si. Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse, né? Vou fazer uma pergunta. Você fica ansioso? Você também Eu, tem ansiedade? eu sou um psiquiatra muito ansioso. Quem me conhece sabe, e eu até brinco com isso. Que eu, lá na clínica, lá, meu pessoal lá, eu falo, gente, eu sou um psiquiatra ansioso, me deixa. O convite que a gente faz é de tentar buscar, né, alternativas, buscar técnicas, enfim, para a gente conseguir essa flexibilidade de pensamento, né, de botar o pé no chão, de fato, de entender que não depende só da gente e da gente buscar alternativas aí para poder manter a mente em dia, né? De manter um certo equilíbrio emocional, porque daqui a pouco vai passar e a gente vai estar virado do avesso aí todo mundo, né? Porque uma coisa que eu penso muito, que eu levo muito à minha vida é o seguinte: eu sempre falo isso, quem não tem remédio, remediado está. Nós não temos solução. Estamos confinados, vamos ter que ficar confinados, não adianta sentar, chorar e espernear. Então, vamos tentar Uhum. levar da melhor maneira possível, né? Então, primeira coisa, a ansiedade, esse estresse, essa coisa aqui dentro atrapalha muito, né? Então, assim, duas coisas. A gente precisa criar mecanismos. Primeiro, para se a ansiedade vem. E segundo, o que a gente pode fazer também para que ela não venha? Realmente são dois pontos bem legais que você dividiu aí, que fazem total sentido. Que uma coisa é mais a longo prazo, né? Que é uma construção de vida, na verdade, né? Que ao longo da nossa vida a gente precisa se munir mesmo de instrumentos, de uma armadura, vamos dizer assim, né? Porque, imagina, hoje é o Covid, mas amanhã pode ser uma outra situação particular na sua vida, pode ser outra situação. A vida, eu falo sempre que é uma estrada e uma hora vem um buraco, uma hora vem uma curva fechada, outra hora vem um buraco na curva fechada, né? E a gente, de certa maneira, tem que estar, não que a gente vai estar preparado para tudo isso, mas se a gente tiver alguns pontos a longo prazo que foram construídos ao longo da vida, vão nos dar um alicerce para quando a gente for surpreendido, a gente conseguir tolerar com uma certa resiliência maior, com uma certa disponibilidade maior. Outra situação é quando
tudo isso, eu não construí isso ainda, de repente eu fui pego em uma situação de surpresa, ou eu construí tudo isso e não conseguiu sustentar, porque às vezes acontece também, é uma questão de ansiedade tão importante, que você, mesmo construindo toda uma rede de apoio, você não consegue sustentar, e você tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, enfim, né? Então, vamos dividir nesses dois pontos. A longo prazo, eu acho que a gente precisa ir alimentando o tempo todo, são aqueles pontos que a gente sempre fala, né? Uma atividade física regular, né? Então, é um saco muitas vezes. Tem muita gente que gosta, né, de ir para academia, de malhar, mas eu sei que tem muita gente que acha chato, que não gosta de ir, por exemplo, para academia, puxar ferro, enfim. Não precisa puxar ferro só, não. Vai fazer dança, vai fazer, sei lá, né, uma atividade física. Eu estou sem criatividade, mas qualquer uma, pular né? corda, dançar, Pular correr, corda. subir dessa escada do prédio, é maravilhoso para as pernas, sua pra caramba. Exato. Tá. Então, assim, né? Então, Bom, atividade física, segundo. alimentação, né? Alimentação sempre, e a gente está falando de uma alimentação, não estou falando para você consumir necessariamente alimentos caros, nada disso. Estou falando de ter uma alimentação boa, regular, sem ser com menos industrializados possíveis, né? Então, assim, alimentação de verdade. A gente sempre fala, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, preparar uma alimentação mais adequada, isso é sempre, né, excelente também, porque também a serotonina, as substâncias aí como dopamina, que são substâncias que dão prazer, por exemplo, eles vêm de onde? Da alimentação também, né? Quando você ingere alguns alimentos ricos, por exemplo, que a gente sempre fala, em tirosina, triptofano, enfim. Um chocolate, por exemplo, um chocolate. prazer nisso. E aí pode comer sem culpa. Se você comer ali, né, uma quantidade ok, não tem problema, né? Então, assim, alimentação, a gente sempre fala também da terapia de psicoterapia, de você ter um profissional experiente. Gente, e psicólogo não é para bater papo só não. Falar, tô lá pagando para bater papo. Não é isso. Ele não é o vizinho, ele não é teu amigo. É uma pessoa neutra que tem critérios para poder estar te avaliando e ver o quanto está desproporcional às tuas emoções e te ajudar a regular essas emoções também. Atividades prazerosas, né? Então, assim, agora, nesse período de confinamento também, é um prato cheio para a gente poder aproveitar e descobrir novos prazeres, né? A gente sempre coloca que integrar elementos nessa rotina que está acontecendo é importante para que você consiga sair desse marasmo, desse tédio também. A boa estratégia é de você ocupar o teu tempo mesmo, né? Para você mudar o foco, para você se distrair, enfim. Então, se você fica muito sem tarefa, sem ocupar, sem muitos elementos ao longo da tua rotina durante o dia, então você acaba dando espaço aí para essa ansiedade predominar, né? Você não muda o foco, tá? A meditação, também gosto muito da meditação, mas também meditação, né, Monique, é uma coisa que a gente fala sempre, meditação. Todo mundo fala que a meditação é uma das melhores coisas para a ansiedade. Eu falei, Igor, então vamos tentar ajudar as pessoas. Você consegue dar dicas, aplicativos que tem meditação, né? Que ensinam passo a passo. Então, se você fala, gente, mas aonde que eu vou aprender a meditar? Fui buscar uma pessoa que é a minha referência em meditação, que é a Juliana Sato. Ela é uma psicóloga que trabalha comigo trabalhou comigo na clínica em São Paulo, super parceira, confio muito no trabalho dela. Ela é psicóloga e trabalha com meditação, mindfulness, enfim, que é um tipo de meditação de atenção plena. Então, ela lá, olha a dica que legal. Todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas, ela faz lives, Monique, gratuitas, ensinando as pessoas a meditarem, fazendo meditação guiada também. E isso é muito legal. Isso é maravilhoso. É uma ótima dica. Isso, porque aí você pode ir agora, nesse período aí de quarentena, a gente está falando de colocar elementos no seu dia a dia, tenta fazer isso. Você deu todas as dicas para a gente ter uma vida espiritualidade saudável. também, viu? Espiritualidade, trabalhar a sua espiritualidade, religiosidade, tudo isso vai criando esses alicerces que eu falei para você, ao longo do tempo, conseguir evitar que desenvolva aí um transtorno de ansiedade, enfim, desculpa que eu lembrei. Isso aí são precauções que ele deu. Agora a gente vai conversar o seguinte. Bom, estamos aqui. Covid-19, já tem gente que já está sentindo essas coisas. O que essas pessoas já estão sentindo essas coisas? E as pessoas não querem, na verdade, começar a tomar medicação, sem consulta, sem nada. O que você indica? O que você orienta?
Então, principalmente para aquelas pessoas, né, que estão aí tendo crises importantes, e aí quando eu falo de crises importantes, a pessoa, ela muitas vezes, ela tem uma sensação de que ela vai morrer. Principalmente essas crises de pânico, elas duram aí em torno de 15, 20, 30 minutos, passam sozinhas, mas esses 20 minutos, a pessoa tem a sensação que duraram 20 dias, porque é um desconforto tão grande, que é uma dor no peito, às vezes ela acha que está infartando, ou está tendo um AVC, enfim. Se você está tendo essas crises de ansiedade, uma das primeiras coisas é aceitar essa ansiedade. Se você aceita essa ansiedade, de você saber que você está mais à flor da pele, de que o momento é muito de ansiedade mesmo, e você se dá conta disso, fica mais fácil da gente cuidar. Então não fica se culpando, não fica se lamentando, aceita essa ansiedade. Poxa, eu estou ansioso mesmo. E aí, quando você aceita essa ansiedade, você vai fazer o quê? No momento que começa a ter essa crise, a gente sempre fala de contemple as coisas à sua volta. Se você aceitou que você está ansiosa, que eventualmente você tem tido crise de ansiedade, a hora que começa isso, você fala, opa, tá vindo essa ansiedade de novo. E aí o que você vai fazer? Você vai tentar se distrair. Então, vai contar quantas cerâmicas tem no piso, vai contar quantas lâmpadas tem na casa. Mas isso, por exemplo, levantar e fazer uma comida, levantar e conversar com alguém, ver um filme também entra nessas dicas? Isso. É mais no sentido de um enfrentamento mesmo, Monique. Porque o que a gente percebe? Vamos supor que a gente também está com a vida normal e aí você está numa reunião, por exemplo, né? Se cada vez que você tiver uma crise de ansiedade, você levantar dessa reunião e sair da sala, por exemplo, naquele momento você vai ter um alívio significativo, momentâneo. Mas, ao mesmo tempo, você começa a deixar de enfrentar aquela situação e você vai sempre precisar dessa fuga. Então, o ideal é que você tente controlar ali aquele pensamento, de alguma maneira, para você não ficar fugindo daquela situação o tempo todo. Porque, a longo prazo, isso vai te trazer sempre um desconforto. E aí é aquela situação daquela pessoa, por exemplo, que ela começa a deixar de ir para o supermercado, ela começa a deixar de se anular, de fazer as coisas, porque ela começa a ter medo dessa ansiedade. Então, assim, aceitar essa ansiedade, tentar se distrair de alguma maneira, mas, ao mesmo tempo, tentar aos poucos, conforme você vai mantendo esse controle, não fugir de todas as situações, porque senão você acaba dando espaço para que esse medo te evite. A gente só perde o medo de entrar de avião entrando no avião, enfrentando isso. Obviamente que eu estou falando de graus de ansiedade onde a gente consiga fazer isso, né? Vai ter situação que talvez você não vai conseguir, e aí é onde você precisa buscar ajuda médica, porque de repente vai precisar de uma medicação para te ajudar nesse momento, né? Eu estou dando dicas e que no dia a dia você consegue contemplar. E aí vem uma outra dica que é liberar o ar dos pulmões. Então, vamos supor, estou ansioso, independente de onde eu estou, o ideal é que você puxe o ar normalmente e solte o ar lentamente, né? Então você faz uma respiração, principalmente a expiração, soltar o ar mais lentamente. Isso vai fazer com que o nosso metabolismo tenha algumas reações químicas, né, metabólicas, que fazem a gente diminuir um pouco mais a ansiedade, metabolicamente falando, fisicamente falando. Soltar o ar até esvaziar tudo, né? Isso. Puxa o ar normalmente, esvazia lentamente, isso vai ajudar. Tá? Então, assim, tentar fazer esse exercício depois de manter essas técnicas todas que eu falei, aceitar a sua ansiedade, tentar contemplar as coisas que estão à sua volta, se distrair, né? Liberar o ar dos pulmões, e aí você vai fazendo essa técnica que você vai perceber que aos poucos as coisas vão se acalmando um pouquinho, né? E aí quando você for examinar teu pensamento, você vai ver que esse pensamento já está menos ansioso, já não está tão catastrófico assim. Mas é um exercício, viu, Monique? Porque a gente está falando assim, teoricamente é muito fácil. Na prática, você vai tentar uma, duas vezes, talvez não vai conseguir. Mas lembrar disso é importante para você ir exercitando. Não, mas eu super concordo, exatamente. Porque se você não tentar fazer assim, você vai ficar refém disso. Cada vez mais esse momento de ansiedade vai vir e você vai ficar esperando acontecer. E é o que ele falou, no momento você vai ficar até com medo de sair, de fazer as coisas. Então você tem que, nesse momento, tentar. Porque a partir daí, se não funcionar e a coisa continuar crescendo, é procurar um profissional que te ajuda. Não tem jeito. Exato. Exatamente. Eu acho o doutor Nico fenomenal.
Ela é minha Eu amiga, a já estatística indiquei dela. quantas pessoas para você? Nossa, um monte. A Monique é mesmo, viu? E Ela todo confia mundo te mesmo. adora, todo mundo me agradece muito, porque Ah, imagina. você é muito competente, você é muito seguro, você é muito tranquilo, você passa uma energia muito boa. E a empatia, sabe essa coisa de estar perto de você? As pessoas se sentem muito bem com você. A Monique é sempre muito generosa comigo, fiquei sem graça até aqui, mas muito obrigado, Monique. É legal mesmo. Eu acho que isso aí Querido, obrigada, tá? é o Espero que todo mundo importante. tenha aproveitado bastante.